Olá, turma! Nessa videoaula, nós iremos estudar sobre a fisiologia renal, observando os parâmetros de reabsorção, secreção e os mecanismos de concentração e diluição urinária. Os rins têm como uma das principais funções realizar o nosso balanço hidroeletrolítico. Os líquidos corporais apresentam uma estreita faixa de concentração para os solutos, que gira em torno aí de 290 miliosmol por litro. E quando a gente tem variações nessa quantidade de soluto corporal, existem diversos mecanismos de regulação para que a gente possa trazer esses valores de volta para aquela faixa homeostásica. E nesse caso, os mecanismos renais são os mais eficientes. Porque através da modificação da nossa urina, nós podemos fazer processos de diluição ou concentração. Então, nós podemos aumentar ou diminuir a excreção de determinados componentes, ou de água ou de eletrólitos, alternando, então, a forma da nossa urina. Se ela vai ficar mais diluída, tendo uma maior concentração de água, ou concentrada, tendo uma maior concentração aí de eletrólitos. Tudo vai depender da necessidade do nosso organismo naquele momento. Vamos observar novamente a estrutura dos néfrons e a nossa microcirculação, onde nós temos aqui a região, o corpúsculo renal, nós temos o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal, um segmento de conexão, porque vários túbulos contorcidos distais vão desembocar em um mesmo ducto coletor, então geralmente são 8 túbulos contorcidos distais que desembocam nesse ducto coletor ou túbulo coletor, e daqui o que vai ser formado é a urina, que vai passar para os ureteres, e daqui para a bexiga, e da bexiga para a uretra. Nós observamos também que existem dois tipos de néfron, o néfron justaglomerular, que é aquele que vai penetrar mais profundamente na medula interna, na medula externa renal. Ele está relacionado com o nosso mecanismo de concentração e diluição da urina. A gente consegue fazer isso devido à presença desses néfrons justamedulares e também da nossa microcirculação local. Lembre que a gente tem aquela presença dos capilares e a gente tem aqui a presença dos vasos retos nesses néfrons justamedulares. Além disso, a gente também observa nessa figura os néfrons superficiais, que seriam os néfrons corticais, que penetram um pouco nessa região aqui da medula, na parte mais externa dela. Então, vamos observar o processo de reabsorção. O que é a reabsorção? É a passagem de líquido que entrou nesses túbulos renais de volta para o sangue. Então, é o retorno desse líquido para o sangue. Nós observamos uma maior reabsorção justamente na região do túbulo contorcido proximal. Fazemos alguma reabsorção também na alça de Henle, no túbulo contorcido distal e lá no ducto coletor nós fazemos reabsorções que são seletivas. E esses processos de reabsorção acontecem através aí de transportes, que podem ser transepiteliais, que são aqueles transportes que precisam passar pelas duas membranas, a membrana apical e a membrana basolateral, e nós temos um transporte paracelular, que passa ali naqueles locais de junção que nós temos entre células adjacentes. É importante a gente observar que cerca de 99% do que entra no túbulo renal, ele é reabsorvido através desse percurso aí que ele passa no néfron. O filtrado que chega aqui nessa região do túbulo renal, ele é considerado como uma parte já externa ao organismo e ele deve seguir para ser excretado a partir aí da urina, a não ser que ele consiga ser reabsorvido. O processo de reabsorção, ele capta diferentes tipos de substâncias, sejam íons, sejam algumas moléculas. Por exemplo, a filtração, ela consegue barrar as proteínas não conseguem passar pela barreira de filtração. Algumas outras substâncias pequenas, como a glicose, alguns intermediários do ciclo de Krebs, eles conseguem passar pela barreira de filtração. Entretanto, no primeiro trecho, já que seria aí a porção do túbulo contorcido proximal, eles são reabsorvidos completamente.
e se eles não são reabsorvidos completamente, eles vão aparecer na urina. E aí isso vai ser um indicativo de que a pessoa tem algum problema, esteja relacionado com esses tipos de substâncias. O sódio aqui, ele vai ser reabsorvido pelo transporte ativo. Quando isso acontece, ele gera um gradiente positivo que atrai esses ânions. Então, o gradiente eletroquímico, ele vai determinar a reabsorção dos ânions. A água, ela vai se mover através da osmose, seguindo justamente a reabsorção dos solutos. Lembrando que na osmose, a água ela vai do meio que tem menos soluto para o meio que tem mais soluto. A concentração de outros solutos aumenta à medida que o volume de líquido no lúmen tubular também diminui. Os solutos permeáveis, eles podem ser reabsorvidos tanto por difusão, através de transportadores que estejam presentes nessas membranas, como também por via paracelular. E existe um limite quando a gente utiliza transportadores que são proteínas, existe um limite de transporte que é possível ser realizado. Então, a gente pode observar nesse gráfico que nos mostra a taxa de transporte do substrato em miligramas por minuto em função do substrato no plasma, dessa concentração em miligramas por ml. A gente observa que esse transporte ele vai acontecendo até que exista um processo de saturação, ou seja, chega um momento que os transportadores todos estão ocupados, realizando uma taxa de transporte máxima. Então, esse transporte máximo, que é chamado aqui de TM, é a taxa de transporte na saturação, é o máximo que eles conseguem fazer. A partir daqui, a gente mantém essa taxa de transporte igual, porque os transportadores estão saturados. Isso aqui, nesse momento que ocorre a saturação, a gente chama de limiar renal. É o máximo que o rim consegue fazer a reabsorção daquela substância. Passou disso, ainda tem substância, a substância vai passar direto e vai ser eliminada na urina. Então, esse limiar renal é a concentração plasmática na qual a saturação ocorre. Vamos observar esses gráficos que mostram a taxa de, nesse caso, de filtração da glicose em miligramas por minuto, em função da glicose no sangue, em miligramas para cada 100 ml de plasma. Observem que durante o processo de filtração, nesse caso aqui a filtração da glicose, esse processo vai ser proporcional à concentração plasmática da glicose, porque essa filtração ela não é saturável, então quanto mais tiver, maior vai ser a filtração. Entretanto, quando a gente observa a taxa de reabsorção de glicose em miligramas por minuto, em função aqui da glicose no plasma, também em miligramas por 100 ml de plasma, a gente observa que existe uma taxa de reabsorção de glicose, uma faixa normal aproximada, que é o que os indivíduos que não têm a diabetes, por exemplo, eles vão estar mais ou menos nessa taxa aqui, nessa faixa normal. E existe esse processo de reabsorção da glicose, ele vai ser proporcional à concentração de glicose no plasma até que momento? Até o momento que a gente chega lá no transporte máximo, em que nós observamos a saturação. Depois disso, a gente vai continuar fazendo a mesma taxa de reabsorção e o que a gente não conseguir reabsorver de glicose vai aparecer na urina. Isso a gente chama de glicosúria, a presença de glicose na urina. E ela é um indicativo que você tem concentrações elevadas de glicose sanguíneas, que você não está conseguindo reabsorver por mecanismos renais. Como a excreção é igual à filtração menos a reabsorção, a gente pode observar que nesse gráfico, onde a gente vê a taxa de excreção de glicose em miligramas por minuto e a glicose no plasma em miligramas para cada 100 ml de plasma, a gente não deveria excretar glicose. Entretanto, quando a gente chega no limiar renal, nesse ponto aqui do gráfico, essa glicose começa a aparecer na urina. Então, a excreção de glicose é zero até que o limiar renal seja atingido. A partir desse momento, essa taxa ela vai aumentar de acordo com a quantidade de glicose que tem no sangue que está chegando para ser filtrada nos rins. Nesse gráfico composto que mostra a relação entre os processos de filtração, reabsorção e excreção da glicose. Então, nós temos a taxa de filtração, reabsorção e excreção da glicose em miligramas por minuto em função da glicose no plasma, em miligramas para cada 100 ml de plasma. Então, a gente tem a filtração aparecendo como essas bolas em vermelho,
A gente tem o processo de reabsorção, quando chega no limiar renal, nós temos aqui um processo de saturação dos processos de reabsorção e início aí dos processos de excreção dessa glicose. Já o processo de secreção é justamente a passagem das moléculas do líquido extracelular para o lúmen dos túbulos renais. Tem muitas substâncias que não conseguem ser filtradas. E, nesse caso, elas podem ser secretadas utilizando transportadores. Isso acontece muito com compostos orgânicos. Esse processo é um processo, então, que requer transportadores e a secreção ela aumenta a excreção de determinadas substâncias. Esses transportadores, eles têm uma baixa especificidade, ou seja, várias substâncias diferentes podem ser secretadas utilizando o mesmo transportador. Então, isso gera uma certa competição por esse tipo de transportador. O exemplo mais clássico é o transportador de ânions orgânicos, que secreta várias substâncias diferentes, sais biliares, salicilatos. A própria penicilina é secretada por esses transportadores, e para aumentar o tempo de vida da penicilina, em alguns casos, era prescrito a probenecida, que é um fármaco que é secretado pelo mesmo transportador, e o transportador tem uma maior afinidade por ele. Então, o transportador ficava transportando e secretando a probenecida, enquanto que a penicilina ela permanecia mais tempo dentro do organismo do humano. Então, esses processos eles podem ser utilizados dentro do manejo terapêutico. É importante a gente observar que existem substâncias que conseguem ser filtradas, outras conseguem ser filtradas e reabsorvidas, outras são secretadas. Então, a gente observa nessa letra A, aqui a inulina é um polissacarídeo isolado aí de raízes de tubérculos, que, uma vez que ela seja infundida no sangue de forma contínua, tudo que chegar à corrente sanguínea vai ser eliminado na urina. E essa inulina, ela passa apenas pelo processo aí de filtração. Então, essa inulina, ela não passa pelos processos de reabsorção nem de secreção. Então, é interessante a gente observar que é possível observar como é que está a nossa taxa de filtração glomerular, analisando o quanto você infundiu de inulina e o quanto saiu aí de inulina. Então, isso aí dá uma ideia mais ou menos de como é que está a taxa de filtração glomerular daquele indivíduo. Não existe nenhuma substância que a gente produza no nosso organismo e que ela passe apenas por esse processo. O que chega mais próximo aí seria a creatinina, e por isso que durante a nossa prática clínica é possível a gente fazer uma análise da taxa de filtração glomerular vendo os índices da creatinina, que é formada a partir ali da quebra do fosfato de creatina, que é utilizado como fonte de energia para os músculos. Essa creatinina, uma parte pequena dela consegue ser secretada, mas a maior parte ela é filtrada e isso dá um indício para a gente aí de como é que está a taxa de filtração glomerular naquele indivíduo. Existem substâncias que são filtradas e reabsorvidas parcialmente, como os eletrólitos, então parte deles vão ser filtrados e partes vão ser reabsorvidos. Existem substâncias que são filtradas e são reabsorvidas completamente. Então, existem substâncias que elas são filtradas, mas elas não devem aparecer na urina, então elas são reabsorvidas completamente, como a glicose e os aminoácidos. Na letra D, a gente vê substâncias que são filtradas e secretadas também, como os ácidos e as bases orgânicas. A maior parte dos ácidos e bases orgânicas do nosso organismo são secretados utilizando transportadores. O processo de formação da urina, ele envolve todas as etapas que percorrem aquela estrutura do néfron. Ele finaliza no ducto coletor, a partir dali, o que estiver no lúmen tubular renal é chamado de urina, vai ser encaminhado pelos ureteres para a bexiga para ficar armazenado e ser eliminado para o meio externo através da uretra. Vamos analisar essas etapas, como é que elas ocorrem no decorrer aí do néfron. Então, nós temos aqui o túbulo contorcido proximal, logo após o corpúsculo renal. Essas substâncias que forem filtradas, elas passam para esse túbulo contorcido proximal. Geralmente, a gente observa aqui
uma composição de mais ou menos 296 milhões-mol, uma grande quantidade de substâncias, de íons, chegando nessa região do túbulo contorcido proximal. E nessa região a gente faz a reabsorção de cerca de 67% de água e também de eletrólitos. Tudo isso vai ser reabsorvido nessa região aqui do túbulo contorcido proximal. Existe uma reabsorção isosmótica, então, no final desse túbulo contorcido proximal, a gente vai observar um total de 286 milhões-mol também. Então, a osmolaridade, ela continua a mesma. Por isso que a gente fala que esse é um processo de reabsorção isosmótica, porque o fluido que está aqui, o líquido que está nessa região, ele vai ser isosmótico, então se assemelha ao que nós temos no nosso plasma sanguíneo, a exceção aí das proteínas plasmáticas. E nessa região nós temos células altas com microvelocidades apicais, o que aumenta a área de absorção naquele local. Por isso a gente chama essas células com um aspecto de borda em escova. Isso a gente também observa lá no túbulo contorcido distal. É importante a gente observar que, de acordo com os tipos celulares, de acordo com as funções, esse túbulo contorcido proximal é dividido em 3 segmentos, que são os segmentos S1, os segmentos S2 e o segmento S3, que vai penetrar nessa região da medula externa e se comunicar com o segmento fino descendente aí da alça de Yin. Vamos analisar alguns dos vários processos que acontecem nesses segmentos S1, S2 e S3. No segmento S1, a gente pode observar que transportadores, cotransportadores para sódio e aminoácidos neutros, que fazem então esse processo de passagem de sódio e aminoácidos para o interior da célula. Além disso, a gente também observa transportadores para sódio e glicose, que seriam os SGLTs. Observando que essa é a membrana apical, ou membrana luminal, que está em contato aí com o túbulo renal, e essa é a membrana basolateral. A gente observa que a maior parte dessa reabsorção de glicose ela acontece diretamente nesse segmento S1. Essa glicose ela passa pelo SGLT, utilizando então o gradiente de sódio e a glicose, lembrando que a glicose ela vai contra gradiente nesse caso, e partindo daqui, o sódio ele pode ser jogado para o líquido intersticial através dessa bomba de sódio e potássio, enquanto que a glicose ela passa através dos glúteos, então aqui é um transporte por difusão facilitada. Existe um pouco de reabsorção de glicose nos segmentos S2 e S3, mas isso é menos relevante lá. Nesse segmento S2 a gente observa muito também a passagem de cloreto paracelular, seguindo então essa concentração, principalmente de sódio que é gerada. No segmento S3 a gente observa muito a reabsorção de bicarbonato. Então a gente reabsorve cerca de 85% do bicarbonato que foi filtrado nesse segmento S3 aqui do túbulo contorcido proximal. Nesse caso, a gente vai precisar utilizar reações bioquímicas para poder fazer esse processo de reabsorção. O bicarbonato que chega nessa região aqui do lumen tubular, ele vai se unir com próton. E de onde vem esse próton? Existem transportadores aqui, contratransportadores de sódio e próton, que é chamado de NHE3 aqui, que jogam então prótons para essa região da luz tubular. Então esse próton reage com o bicarbonato, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele é decomposto em gás carbônico e água pela enzima anidrase carbônica. E o gás carbônico é um gás, então ele consegue entrar nessa célula aqui do epitélio renal. Aqui dentro, o gás carbônico reage com a água, formando novamente aqui o ácido carbônico através da ação da anidrase carbônica. Lembrando que são enzimas aí diferentes, subtipos de enzimas diferentes. A do tipo 2 está mais presente no interior da célula e a do tipo 4 está mais presente aqui na luz tubular. E esse ácido carbônico, ele vai ser decomposto, então, em prótons e bicarbonato. O próton vai ser, então, jogado para a luz tubular, então vai ser secretado para a luz tubular, enquanto que esse bicarbonato vai ser reabsorvido, chegando nesse interstício aqui, peritubular. Ele passa para esse interstício utilizando
um cotransporte com o sódio, mas ele também pode utilizar um contratransporte com o cloreto. Então, existem várias possibilidades de fazer essa reabsorção de bicarbonato. Além disso, nessa região, a gente observa uma grande reabsorção de água. E esse transporte de água é possível porque a gente tem uma grande expressão de aquaporinas presentes na membrana apical e também presentes na membrana basolateral. Isso facilita a passagem de água e a reabsorção de grande quantidade, então, dessa água. Pode existir também uma reabsorção paracelular, mas a gente observa muito mais esse transporte transepitelial de água. Vamos observar mais uma vez aqui o transporte de glicose, como é que ele acontece. A gente tem uma alta concentração de glicose e uma alta concentração de sódio nessa região aqui do lúmen renal, do lúmen tubular renal. E nós temos então a passagem da glicose e do sódio pelo SGLT, jogando a glicose contra o seu gradiente de concentração e o sódio a favor. E aí a gente tem que o sódio, que se move através do seu gradiente eletroquímico, usa essa proteína SGLT para levar a glicose para o interior dessa célula contra o seu gradiente de concentração. Então, aqui dentro a gente tem o sódio em baixa concentração e a glicose em alta concentração. A glicose ela se difunde para fora dessa célula através dessa superfície basolateral aqui, usando a proteína transportadora glúten, transporte por difusão facilitada. E a gente vai conseguir reabsorver a glicose. E o sódio passa através aí da bomba de sódio e potássio. Quando nós chegamos na alça de Henle, inicialmente nesses segmentos finos, a gente já observa um perfil celular diferente. Essas células elas são baixas, não tem mais aquelas microvelocidades, tem uma baixa quantidade de mitocôndrias. E essa porção do segmento fino descendente, ela possui várias aquaporinas, aqui do tipo 1 na sua estrutura, o que faz essa porção ser permeável à água. Entretanto, quando a gente passa para o segmento fino ascendente, não existem mais essas aquaporinas sendo expressas, logo esse segmento aqui é impermeável à água. Entretanto, a gente observa reabsorção de íons nessa região. Quando a gente chega também nos segmentos espessos, a gente observa uma impermeabilidade à água e a reabsorção de, principalmente, sódio. Nessa porção final da alça de Henle, a gente tem aí a reabsorção de cerca de 25% de sódio. E essa reabsorção ela é acoplada através aí de um cotransportador que transporta um sódio, um potássio e dois cloretos, que é o transportador chamado de NKCC. Nesse caso, a gente observa que o sódio ele consegue sair da célula através da bomba de sódio e potássio e chegar na região do interstício. A gente observa o potássio saindo através dos canais de potássio e o cloreto passando através dos canais de cloreto. Além disso, a gente pode ter reabsorção aqui intercelular, cátion seletiva, dependendo do que estiver acontecendo nessa região. Se a gente tiver uma grande quantidade de cloreto, por exemplo, isso pode atrair sódio, potássio, magnésio e cálcio nessa região. Lembrando que essa região ela é impermeável à água. Quando nós chegamos na região do túbulo contorcido distal, essa região também é impermeável à água e ela faz o transporte de sódio, a reabsorção de sódio, aí cerca de 5%. Esse sódio ele entra nessas células do epitélio renal através de cotransportadores com o cloreto. Então, esse sódio entra através desses transportadores chamados de MCC e ele sai através da bomba de sódio e potássio, chegando na região do intestício. O cloreto ele pode sair através aqui, de canais de cloreto presentes na membrana basolateral dessas células de epitélio renal. Esse segmento aqui, lembrando também, é um segmento impermeável à água. Por isso que essas porções que são impermeáveis à água são chamadas de segmentos diluidores, porque a gente não está perdendo a água, mas está reabsorvendo os solutos. Então, a gente está mantendo uma maior diluição naquele filtrado que está passando por essa região. Quando nós chegamos nos ductos coletores, observamos que essa região é extremamente modulada por hormônios. Por exemplo, a gente vê a ação do hormônio antidiurético, que atua nos seus receptores V2, ativando a via da ciclase de adenilil, como nós vimos anteriormente.
levando então a fosforilações de proteínas que facilitam a inserção de aquaporinos nessa região da membrana apical, né, aquela membrana voltada para o lúmen renal, fazendo com que haja uma maior entrada de água. Essa água ela sai através de aquaporinas também. Além disso, essas proteínas podem fosforilar fatores de transcrição nucleares para estimular a síntese de mais aquaporinas. Nós observamos também, nessa região dos ductos coletores, uma absorção de sódio que está em torno de mais ou menos 3%, e essa absorção de sódio, quando ela vai acontecendo através desses canais chamados de ENaC, que são canais de sódio epiteliais, vai gerando um aumento de cargas positivas nessa região interna das células principais, que são as células da região dos ductos coletores envolvidas com a maior reabsorção de sódio. Isso faz com que haja uma secreção de potássio. Então, quanto maior for a entrada de sódio através dos ENaCs, maior vai ser a secreção de potássio. Além disso, a gente observa um transporte paracelular de cloreto nessa região. Existem nessa região dos ductos coletores também as células chamadas de células intercalares, que são células que estão mais envolvidas com absorção de próton e de bicarbonato. Devido ao arranjo peculiar que a gente observa nesses vasos que circundam esses túbulos renais e esses túbulos renais, a gente pode observar que o córtex ele é mantido aí isosmótico em relação ao plasma, enquanto que a medula renal ela se torna progressivamente mais concentrada. Então, quanto mais para baixo dessa medula, a gente tem uma maior osmolaridade local, isso nas células e no líquido intersticial daquele local. Vamos observar aqui o percurso que a gente tem desse líquido que vai passando aqui do filtrado até o momento que a gente vai ter a urina formada. Nós chamamos esses mecanismos de contratransportes porque nessa figura a gente está observando apenas aqui os túbulos renais, mas a gente tem aqueles vasos que estão circundando essas estruturas e que fazem mecanismos contrários ao fluxo que a gente observa nos túbulos renais é um, e o que a gente observa nos vasos, né, nos capilares, vai ser o contrário. Então, esse líquido isosmótico que deixa esse túbulo proximal aqui, ele vai sendo progressivamente mais concentrado no ramo descendente da alça de Henle, então nesse segmento fino aqui, porque a água ela vai sendo reabsorvida. Então, a água sendo reabsorvida, a gente concentra mais os solutos. Nessa porção aqui, mais para baixo, nessa porção da alça de Henle, nós temos aí cerca de 1.200 miliosmol nessa região. A remoção de solutos que acontece aqui nesse ramo ascendente grosso da alça de Henle faz com que esse filtrado ele se torne hiposmótico, então chegando a cerca de 100 miliosmol nessa porção final da alça de Henle. A permeabilidade aqui à água e aos solutos que a gente observa no ducto coletor é regulada por hormônios, então a gente já começa a poder modificar como é que vai estar essa urina no final. E a gente observa também aqui uma reabsorção que vai variar de água e de solutos nessa região aqui do ducto coletor, né? A gente observa isso no túbulo distal e no ducto coletor, e a osmolaridade final da urina vai depender justamente de quanto de reabsorção a gente fez nessas regiões finais do néfron. Isso tudo vai depender daquela ação dos hormônios locais. A gente pode observar a importância da presença da vasopressina, que é o hormônio antidiurético, ao observar que se houver aqui uma grande quantidade de apoporinas presentes na região do ducto coletor, a gente vai ter uma grande reabsorção de água. Então, essa reabsorção de água vai fazer com que cada vez mais a gente mantenha soluto nessa região do interior do túbulo do ducto coletor. E aí essa urina ela vai se tornar hiperosmótica, então 1.200 miliosmol. Se a gente não tiver reabsorção de água, a gente vai manter aquela urina hiposmótica. Quando nós pensamos no arranjo renal completo, nós temos aí um sistema multiplicador de contracorrente. E esse sistema ele é composto por duas coisas. Pela alça de Henle, que consegue adentrar profundamente na medula renal, e pelos vasos retos, que também conseguem penetrar profundamente na medula renal e depois retornar
para a região do córtex renal. Observem que esse mecanismo é chamado de contracorrente justamente porque os sentidos são diferentes. Quando a gente tem uma passagem para baixo, a gente tem uma passagem para cima. Uma passagem para baixo, uma passagem para cima. Então, o filtrado que entra nesse ramo descendente, ele vai se tornando progressivamente mais concentrado, porque a gente tem aqui reabsorção de água. Nessa porção nós temos cerca de 1.200 miliosmol. E por que essa água que foi reabsorvida aqui, ela não vai diluir esse segmento da medula renal? Por quê, gente? Porque essa água que vai sendo reabsorvida, ela vai sendo captada pelos nossos vasos retos. Então a água ela passa e entra nos nossos vasos retos. E esse sangue desses vasos retos, ele remove essa água que deixa então a alça de Henle. É por isso que a gente mantém sempre aquela região da medula renal com uma alta concentração de solutos, o que permite a gente fazer essas modificações aqui na composição desse filtrado quando ele passa pela alça de Henle. Então, nesse momento aqui de baixo, a gente tem 1.200 miliosmol e essa água vai fluindo aqui para os ramos ascendentes da alça de Henle. Nesse momento, a gente já tem secreção de solutos, né? E a gente tem uma impermeabilidade à água, então vai saindo os solutos. E esses solutos, eles podem ser captados aqui, ó, também pelos vasos retos, partes deles. Parte deles fica naquela medula renal. E aí, nesse ponto, a gente não tem reabsorção de água, de forma que no final da alça de Henle a gente tem um filtrado hiposmótico em relação aí ao que a gente teria no nosso plasma sanguíneo. A superfície apical da alça de Henle ascendente, ela não é permeável à água, e a gente tem a reabsorção de íons nessa região através daquele transportador NKCC, que transporta um potássio, um sódio e 2 cloretos. Então, 1.200 miliosmols entram nessa alça ascendente de Henle, os sais são reabsorvidos, a água não pode seguir esse soluto, porque aqui existe uma impermeabilidade, e a gente chega no final dessa região com 100 miliosmol aí, deixando a alça de Henle, chegando no túbulo contorcido distal. Esse mecanismo ele pode ser observado novamente nessa outra figura, onde a gente consegue ter essa visão geral, mostrando a reabsorção de água que acontece nesse segmento inicial da alça de Henle, o descendente. Nos ramos ascendentes, a gente tem absorção de solutos, mas não de água. Nessa região do túbulo contorcido distal, a gente tem reabsorção de solutos, a gente pode ter reabsorção de água, se a gente tiver presença ali de aquaporinas, a ação dessas aquaporinas, a gente tem nessa região do ducto coletor a reabsorção de água também, se a gente tiver a presença ali de hormônio antidiurético. Além disso, a gente observa que a reciclagem da ureia, ela promove um acúmulo de ureia nessa região da medula renal, que favorece para a gente a manutenção dessa alta concentração de solutos na região da medula renal. E aí o que sai dessa região do ducto coletor vai ser chamado de urina, e a concentração de solutos vai depender da nossa necessidade corporal do momento. Então, a ureia é um produto nitrogenado, um resíduo de produtos nitrogenados, que consegue contribuir para a manutenção dessa hipertonicidade dessa região da medula, principalmente essa porção da medula externa. Porque nessa região do ducto coletor ela consegue passar através de transportadores e chegar então até essa região da medula externa, conseguindo aumentar a tonicidade local, a osmolaridade dessa região. Existem alterações na osmolaridade que podem fazer a gente secretar vasopressina. Nesse caso, isso vai ser sentido por osmorreceptores que vão ativar neurônios localizados na região hipotalâmica, neurônios supraópticos e neurônios paraventriculares, que vão então estimular a liberação da vasopressina que fica armazenada na região da neurohipófise. E o que essa vasopressina faz? Como nós já observamos anteriormente, ela se liga nos seus receptores V2, que são acoplados à proteína GS, levam então à ativação da via da ciclase de adenilil, ativação da PKA, que vai fosforilar então
essas vesículas contendo as aquaporinas, aumentando essa colocação das aquaporinas na membrana apical. Ela também consegue fosforilar proteínas indutoras que vão induzir a formação, a síntese de mais aquaporinas, fosforilação das próprias aquaporinas para aumentar a sua atividade e dessa forma impedir que elas consigam ser endocitadas. Todos esses eventos eles contribuem então para o aumento da reabsorção de água, principalmente naqueles componentes, naquelas porções finais ali do néfron, no ducto coletor principalmente. E quando é que a gente vai ativar esse mecanismo? Quando a gente tem uma queda de volume, né, do fluido extracelular. Então, quando a gente tem essa diminuição de volume, a gente vai ativar o aparelho justaglomerular renal para levar a liberação da renina, que contribui para a formação da angiotensina 2, que estimula osmorreceptores e aumenta a nossa sede. Aí a nossa sede vai estimular mecanismos dentro do nosso organismo que vão nos levar à ingestão de água. E aí a gente vai ter uma água livre de soluto maior dentro do nosso organismo. Isso também estimula os barorreceptores, que são receptores localizados nos átrios ou no seio carotídeo, que vão levar estímulos para o cérebro na região do órgão vascular da lâmina terminal e também no órgão subfornical, levando à ativação desses osmorreceptores que vão estimular ou a sede ou a formação da vasopressina. Esses osmorreceptores eles vão atuar naqueles neurônios supraópticos ou neurônios paraventriculares que vão estimular a liberação dessa vasopressina pela neurohipófise. Essa vasopressina ela fica armazenada na neurohipófise. E aí a vasopressina ela vai atuar na região dos rins, diminuindo a excreção de água e aumentando a quantidade de água livre de solutos. O aumento do consumo e da reabsorção renal de água livre neutraliza essa hiperosmolaridade plasmática que a gente observa quando temos uma queda de volume. É importante ressaltar esse parâmetro de clearance urinário, o clearance renal, que é o mesmo que depuração, que demonstra para a gente a taxa na qual o soluto ele consegue desaparecer do corpo por excreção ou metabolização. Então, quando nós temos um soluto depurado só por excreção renal, isso representa um volume de plasma que passa ali pelos rins em um dado período de tempo e que fica livre daquele soluto. Então, isso nos mostra um pouquinho da nossa atividade renal, como é que isso está acontecendo. Por isso que existe exogenamente essa introdução, essa infusão contínua da inulina, que é aquela substância que nós não produzimos, mas que ela é apenas filtrada e excretada, ela não vai ser reabsorvida pelo nosso organismo. Então, isso nos dá uma certa ideia de como é que está esse andamento renal daquele tipo de paciente. Não é muito aplicado na clínica, porque a gente teria que fazer uma infusão contínua numa pessoa, e por isso que é utilizado aquele parâmetro da creatinina, que é algo que nós produzimos endogenamente, apesar que a gente pode ter um pouquinho ali de secreção que vai influenciar também nesse tipo de abordagem, mas é algo muito mais viável do ponto de vista clínico. Se a gente observar aqui, a depuração da inulina ela é igual à taxa de filtração glomerular, e quando a gente analisa a depuração da creatinina, a gente também faz uma analogia com a taxa de filtração glomerular daquela pessoa. Então, se a filtração e a excreção elas são iguais, então não existe reabsorção ou secreção resultante, e a depuração dessa substância é igual à taxa de filtração glomerular. As moléculas de inulina chegando aqui na arteríola aferente, passando pelos processos de filtração, e aí a gente vai ter essas moléculas sendo 100% aqui delas excretadas, 4 excreções por minuto. O resto passa, né, pelos nossos capilares peritubulares, eles não vão ser reabsorvidos e depois esse sangue vai circular, vai retornar aqui, até a gente conseguir se livrar de toda a inulina que foi reabsorvida. Essa depuração aqui seria de 100, observando 100 ml por minuto. E para a gente fechar o nosso sistema renal, é importante a gente observar o momento da micção. Nós observamos a formação da nossa urina, essa urina formada vai passar pelos ureteres e chegar até a nossa bexiga urinária e vai sendo armazenada. Quando a gente tem a bexiga em repouso, a gente vai observar a constituição dela, ela é envolta aqui
por células musculares lisas. Nós temos um esfíncter interno, que é composto também por célula muscular lisa e fica contraído passivamente. E nós temos um esfíncter externo, que é composto por músculo esquelético, que permanece contraído também devido à ação de um neurônio motor que está fazendo essa contração acontecer. No momento da micção, o que é que vai acontecer? Então, a gente vai armazenando essa urina até um determinado ponto, porque a nossa bexiga ela vai estirando, estirando, estirando. Então, os receptores de estiramento, eles disparam e enviam sinais para o nosso sistema nervoso central. E esses sinais, eles vão, então, ativar neurônios parasimpáticos, então vão ativar a via parasimpática, que libera a acetilcolina, que passa a atuar em receptores M3. Esses receptores M3 estão acoplados a proteínas GQ e G11. Dessa forma, eles estimulam a via de contração do músculo liso, porque é a via da fosfolipase C. Então, isso vai levar à contração dessas células musculares lisas presentes nas paredes da bexiga. Além disso, a gente vai observar também uma inibição nos neurônios motores alfa, que estavam levando à contração do esfíncter externo. É por isso que a gente também tem esses relaxamentos do esfíncter interno, inicialmente, e a gente tem aqui depois o relaxamento desse esfíncter externo. Então, a gente observa os receptores de estiramento disparando, né? E aí depois ativando esses neurônios parasimpáticos que vão disparar e levando à inibição aqui desses neurônios motores. Aí o músculo liso contrai, o esfíncter interno relaxa, né, passivamente, e o esfíncter externo relaxa também, e dessa forma a gente consegue passar essa urina para a nossa uretra e encaminhá-la para o meio externo do nosso organismo. Bom, turma, assim a gente finaliza a fisiologia renal, observando os processos de reabsorção, secreção, concentração e diluição urinária.